Estamos felizes porque estamos na casa do Senhor, adorando ao Senhor, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida, você que está conosco aqui nesta noite, você que está aí na sua casa ou em qualquer outro lugar, que tem acompanhado as mensagens da palavra do Senhor, que você nesta noite receba aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Nós estamos aqui com o objetivo de adorar a Deus digno de toda a honra e de toda a glória. E neste momento eu convido a você a cantar louvores ao Senhor. Vem cantar louvores ao Senhor, pois Ele é digno de adoração. Vem adorar ao Senhor, celebrar ao Senhor, porque o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. E é por isso que nós
atravessar o nosso Jordão. Tá tudo difícil, tá tudo nebuloso. Às vezes a gente tem passado situações e dias difíceis, não são fáceis, mas é muito mais fácil passar com o Senhor. Porque Deus, Ele tem provido para o seu povo, a igreja, a saída. Deus, Ele tem nos mostrado, Ele tem revelado por meio da tua palavra, porque a palavra do Senhor é a verdade. Se você crê, você pode ver a glória de Deus. Amém? Basta você crer. Assim como Abraão creu e ele viu a glória de Deus, Isaac também presenciou. Você e eu, se crermos, nós veremos a glória de Deus. Eu tenho crido e eu tenho visto que Deus, Ele é poderoso, assim como diz a tua palavra, para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Deus, Ele há de prover. Eu não sei o que Deus precisa prover na sua vida. Uma coisa eu sei, que Deus vai prover. Se você ainda não encontrou-se com Jesus Cristo, Ele pode prover isso para a sua vida. Agora as outras coisas Ele vai acrescentar, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Deus, Ele proverá. Não sei como, não me pergunte porque eu não tenho resposta, mas Deus proverá. É isso que nós cantaremos nesta noite e agora. Pedido
nós adoramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa estar com a sua vida, amém? Estamos muito felizes porque recebemos amigos e irmãos, né? Hoje uma pequena parte da Igreja Batista em Cariaçu está aqui conosco, estamos muito felizes em receber os irmãos que passaram um bom tempo aqui, tempo de 3 meses, né, pastor? 3 meses. Pastor Roberval se tornou um grande amigo, estamos felizes por ter vocês aqui e também de cantar essas músicas, né? Nós preparamos, não sei se vocês lembram, na reinauguração da nosso templo aqui. Foi um momento muito festivo. E Deus tem provido tudo na nossa vida, né? Na vida da igreja, na vida do seu povo. Estamos muito felizes hoje. Vamos orar pela vida do pastor Roberval, para que ele realmente possa ser um instrumento de Deus nas nossas vidas aqui hoje. E possamos sair daqui, pastor, abençoados com a tua palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado porque o Senhor está aqui. Ó Deus, muito obrigado porque o teu Espírito Santo tem liberdade para agir em nosso meio. Muito obrigado por esses irmãos que estão aqui conosco também, ó Deus. Louvado seja Deus, porque nós cremos no nosso Deus que nos sustenta, um Deus que nos guarda e um Deus que provê tudo aquilo que nós precisamos. E é por isso que nós estamos aqui, cantando louvores ao nosso Deus. Abençoa a vida do teu servo, ó Deus. Vai estar ministrando aos nossos corações. Ó Deus, só posso usá-lo de uma maneira poderosa, Pai. Ó Deus, muito obrigado pela nossa amizade também. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, queridos. A paz do Senhor esteja em cada mente, em cada coração nesse momento, amém? É uma honra imensa poder retornar a Betel, rever tantos rostos amigos aí que já tem algum tempo que não vejo, de forma especial pastor Isaías, pastor Ivone, eu agradeço demais. Vocês sabem que moram lá dentro do nosso coração e Deus colocou vocês como anjos na nossa vida. E toda a Betel também. Queridos, nós estamos passando um momento sem precedentes, é um momento de crise global. Normalmente, nós sempre tivemos momentos de crise que aconteciam de forma localizada, às vezes numa cidade, às vezes num estado, às vezes até num país. Mas, para a grande maioria aqui, eu acredito que ninguém que está aqui pegou a crise de 1929 ou pegou a crise da peste bubônica no início do século passado. Essa é a primeira crise global que nós vivemos. E crise é algo complicado. Crise afeta várias áreas do ser humano, em vários aspectos. Mas o certo é que as crises sempre vieram sobre o mundo. E de forma mais focalizada sobre o povo de Deus. O povo de Deus sempre sofreu muitas crises em toda a sua história dentro da Bíblia. Se você lê o Antigo Testamento, se você lê o Novo Testamento, você vai ver as tribulações que todos passavam, as dificuldades que todos passavam. E isso não é diferente hoje em dia. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o tema de superando as dificuldades
em Deus nos momentos de crise. Vamos ler um texto no Antigo Testamento e um texto no Novo Testamento sobre duas crises que aconteceram e como elas vão ser vencidas e o que essas pessoas têm a ensinar para nós dentro da crise que estamos vivendo hoje. Abram suas Bíblias primeiramente em Abacuque capítulo 3, versos 17 a 19. É um texto bastante conhecido, cantado também, há vários hinos, várias músicas compostas em cima desse texto. Abacuque capítulo 3 em específico é um salmo, e dentro desse salmo foi criado para ser cantado mesmo. Nós conhecemos bastante esse finalzinho, os versículos 17, 18 e 19. Abacuque capítulo 3. E a palavra de Deus diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo frutos na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Vamos agora pular para o Novo Testamento e ir para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versos 32 a 39. Hebreus capítulo 10, verso 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Duas crises separadas por quase 700 anos de distância. Abacuque escreve o seu livro por volta de 600 anos antes de Cristo. Israel não era mais Israel, o reino de Judá estava sofrendo uma das grandes crises que ele sofreu, que foi o cativeiro pré-babilônico. A Babilônia agora vinha tomando conta de todo mundo, vinha conquistando todo mundo conhecido, e o reino de Judá, ali com Jerusalém e as suas cidades fortificadas, ele estava isolado, as pessoas fechadas através dos seus muros, e por fora desses muros, os soldados babilônicos acampados. Era um método de conquista da época, em que você cercava, chamava de cerco, você cercava a cidade, e cercando a cidade, a maioria das cidades naquela época tinham muros reforçados, e lá de cima tinham flecheiros, tinha catapultas, tinha alguns mecanismos de guerra. Então, muitas vezes, o inimigo fazia o quê? Para não desperdiçar soldados, ele fazia um cerco. As pessoas entravam para dentro dos seus muros, fechavam a cidade, e o inimigo ficava lá fora. E de lá de fora, ele continuava. Ele geralmente precisava só de um lugar que tivesse um poço d'água ou um rio, para que as tropas bebessem água, e os alimentos vinham sendo trazidos de outras regiões que eles haviam conquistado, e eles ficavam ali por meses, às vezes até por anos.
E dessa forma, nada entrava ou saía da cidade. E a cidade ia sendo enfraquecida. Aquele alimento que havia ali, ele ia terminando. E as pessoas começavam a passar necessidade. Aquela água que existia ali, com o tempo ela ia terminando. As pessoas começavam a passar sede. As pessoas começavam a adoecer e não haviam chances de você ir fora para buscar remédio. Porque se você abrisse as portas da cidade, o inimigo entrava e conquistava a cidade. E o momento que Abacuque escreve isso, há um cerco sobre as cidades de Judá. E não é à toa que Abacuque vai falar exatamente sobre as questões mais primárias. Ele vai falar sobre alimentação, ele vai falar sobre a questão de remédio, vai falar sobre tudo isso. E dentro disso aqui, nós vamos pensar. Abacuque significa abraço ou aquele que abraça. Não se sabe muito sobre Abacuque, mas acredita-se que ele era um levita, ele era de família sacerdotal. E como levita ele escrevia, compunha hinos. Esse salmo, que é o capítulo 3, é um salmo, é um hino. No finalzinho, na minha Bíblia tem, não sei se na sua vai ter, mas tem assim: para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Ou seja, foi criado isso para ser cantado no templo, cantado junto com as pessoas. E o que Abacuque destaca aqui? Ele destaca 5 adversidades que caíram sobre o povo dele e que se tornaram uma lição para todos nós a partir dali. A primeira que ele destaca é a figueira. Ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na figueira. A figueira, irmãos, ela dá o figo, que além de ser um alimento, eu não sei se aqui tem muito, mas há lugares que a gente vende muito, a gente acha muito figo no supermercado, né, na latinha. Mas no natural é mais raro, há regiões do Brasil que tem. Mas uma coisa é que eles usavam o figo, além de se comer o figo, mas ele era utilizado principalmente para a fabricação de uma pasta de figos. Eles esmagavam aquele figo e aquela pasta de figos era feita um cataplasma e era colocado sobre a ferida. E ele tinha propriedades curativas. Então o figo era usado como um remédio para as doenças. Isso nós vamos ver esse caso, por exemplo, em Reis, quando Isaías ele vai no rei Ezequias e rei Ezequias estava sendo tratado com pasta de figos, com a doença que ele tinha. E ele tinha provavelmente algo parecido com uma espécie de câncer. Então o que Abacuque diz aqui é: ainda que falte o remédio, aquele remédio que você precisa tomar, aquele remédio que serve para aplacar a dor, aquele remédio que você muitas vezes está confiando nele para que mantenha a sua vida funcionando, ainda que falte esse remédio. Então o primeiro ponto de crise que ele cita é a saúde. E como é difícil a crise na saúde. Nós estamos vivendo exatamente uma crise de saúde agora, que é uma questão de doença. Nós ficamos preocupados. Nós, principalmente com essa doença que está aí, você olha para um e olha para o outro, e a doença ela não é visível. Ninguém que sai na rua sai com uma placa escrita na cabeça: estou doente. Ou antigamente, quando havia lepra, de longe a pessoa começava a gritar: sou imundo, para que os outros soubessem que ele tinha lepra. Mas isso não acontece. E nós não temos um raio-x para descobrir aquela pessoa que está doente e aquela que não está. E se você começar a preocupar com isso tudo, você começa a ficar paranoico. Poxa, eu toquei naquela pontinha ali daquele móvel, alguém doente tocou, eu peguei a doença. E isso vai criando proporções gigantescas. E se não houver um descanso seu num Deus que é soberano e que cuida de você, você vai criar paranoia mesmo. Você vai começar a não sair de casa, você vai começar a não se movimentar porque você não vai conseguir. A sua cabeça vai começar a criar mecanismos que vão te travar. A crise na saúde, ela é complexa porque ela machuca o nosso corpo ou o corpo daquela pessoa que nós amamos. É muito complicado para quem é pai, para quem é mãe, ver um filho doente. Muitas vezes isso aconteceu comigo também, de minhas meninas adoecerem, e eu orar a Deus e falar: Senhor, tira a doença dela, põe em mim, que eu esteja doente nesse momento. E ela não, isso é natural, acredito que todo pai já fez essa oração. E a crise na saúde é uma área que machuca, é uma área que faz com que nós sejamos abalados.
E essa crise, Abacuque já estava descrevendo aqui. E ele falava, olha, ainda que haja uma crise na saúde, ainda que afete o meu próprio osso, a minha própria carne, a minha própria pele, ainda que essa doença chegue às pessoas que eu amo, eu louvarei ao Senhor. A segunda crise, a segunda adversidade que ele vai falar é sobre a videira. Ele vai dizer, e não haja fruto na vide, ou falte o fruto da vide, o fruto da videira. E aqui ele está falando da uva. E a uva era utilizada, lógico que você comia uva como come até hoje, mas a uva era, dentro da Bíblia, dentro da cultura, utilizada para se produzir o vinho, o suco de uva fermentado. E o vinho sempre foi um símbolo de alegria. Jesus, quando faz o seu primeiro milagre, lá em João capítulo 2, ele faz a transformação de água em vinho. O vinho havia acabado naquele casamento. E ali, uma vez que acabou o vinho, para você ter uma ideia da gravidade disso, um casamento poderia ser desfeito se na festa de casamento os convidados saíssem reclamando. Se os convidados achassem que não foi um bom anfitrião aquele homem. O pai da noiva poderia desfazer o casamento e falar assim, não, você não dá conta nem de atender os convidados que vêm bem, como você vai cuidar da minha filha? E o vinho era tido como um momento de celebração, um momento de alegria. As pessoas bebiam e elas ficavam alegres mesmo. E dentro disso, Abacuque utiliza, ainda que falte alegria às nossas vidas, ainda que momentos de festejar faltem, ainda que momentos em que eu fique sorrindo, momentos em que eu fique alegre falte. E entenda que a vida não é composta apenas de alegrias, nós viveremos momentos de tristeza. É impossível evitar os momentos de tristeza. Dentro da psicanálise, nós sempre falamos que a vida humana ela é muito parecida com o batimento cardíaco. Quem já fez um eletrocardiograma sabe como que é. Ele faz um pulso e volta, dá um pulso e volta. Às vezes você tem picos, às vezes você tem vales. A vida humana funciona assim. Quando ela é uma linha reta, sem picos e vales, significa que nós morremos. Quando o coração parar de bater, ele fica uma linhazinha reta seguindo. Mas quando ele está movimentando, significa que você está vivo. A questão é que muitas vezes nós vivemos um período de pico muito grande ou um período de vale muito grande, mas tem que haver movimentação. E considerando isso, isso significa que nós, seres humanos, nós passaremos por momentos de alegria e nós passaremos por momentos de tristeza. Nós teremos momentos em que choraremos por causa de uma situação, mas teremos momentos em que daremos umas boas risadas. Teremos momentos em que nos abraçaremos e será um momento alegre, e teremos momentos em que perderemos uma pessoa que amamos e será um momento triste. Mas a vida é desse jeito, e a vida é desse jeito para todo mundo. Não existe uma exceção. Eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus na minha vida, acabou os momentos de tristeza, só tem um momento de alegria. Ilusão. Todas as pessoas, todos os seres humanos que estão nesta terra, o sol nasce para todos e a chuva cai sobre todos. Os eventos bons e os eventos ruins acontecem com a vida de todos. E o que Abacuque está dizendo aqui é, ainda que eu passe por momentos de tristeza, ainda que falte motivos para celebrar, isso não será o motivo de eu deixar de adorar a Deus. Eu adorarei o meu Deus, ainda que seja na tristeza. Quantas vezes, e eu passei ano passado principalmente um ano muito complicado, quem convive com a gente sabe da nossa família, sabe da nossa história, como foi difícil o ano passado nosso. E mesmo assim, você orava e você sentia o afago de Deus. Muitas vezes você não compreendia, como eu não compreendo certas coisas que aconteceram até hoje. Mas você descansa. Você entende que é algo muito maior do que a sua compreensão pode ter capacidade de analisar. E por causa disso você descansa. Por causa disso você se entrega. Nós passamos momentos bem complicados, bem tristes até.
E mesmo assim, Deus não nos desamparou. E é o que Abacuque fala aqui. Ainda que falte alegria, falte momentos de alegria na minha vida, eu não vou deixar de adorar a Deus. Eu vou continuar buscando. Eu sei que será um momento, não será para sempre. Será uma fase, um momento que eu passarei. A terceira grande adversidade que Abacuque cita é quando ele fala da oliveira. Ele diz: ainda que o produto da oliveira fale, e aqui ele vai falar, ainda que a azeitona acabe. O que era utilizado a azeitona? Eles esmagavam as azeitonas numa prensa, e nessa prensa, nesse moedor de azeitonas, descia aquele óleo. E esse óleo era utilizado principalmente para lamparinas. Naquela época não havia energia elétrica, então eles utilizavam esse óleo para acender lamparinas, lampiões, lanternas. E nós entendemos a importância que é a luz provida dessa forma. Até o homem descobrir fazer fogo e entender como isso era, quando dava noite não tinha solução, a não ser que fosse uma noite muito bem enluarada, com a lua cheia, bem bonita. Do contrário, todo mundo tinha que se esconder e ficar, esperar passar a escuridão para no outro dia de manhã ver como faria. Quando começou a se criar as lanternas e o fogo para essas lanternas e utilizavam o óleo de combustível, era possível agora caminhar à noite, era possível agora ler alguma coisa à noite, era possível escrever à noite, era possível fazer com que o seu dia fosse maior do que apenas 12 horas. O que Abacuque está dizendo aqui é, a luz, ela dentro da Bíblia seria um sinal, um tipo de esclarecimento, um tipo de iluminação da nossa mente. E ele diz, ainda que tudo esteja confuso, ainda que falte luz para que eu enxergue e ande um passo à frente, ainda que eu tenha essas dúvidas no meu coração e não entenda o que Deus está querendo falar ou me mostrar, ainda que eu comece a tatear no escuro, eu não vou deixar de adorar o meu Deus, porque eu sei que mesmo no escuro Ele estará comigo. Eu me lembro da ilustração de um pai, numa tribo indígena, que era necessário para que o rapaz passasse de fase e se tornasse homem, era necessário fazer uma prova. E essa prova era o seguinte, ele teria que ir para o meio do mato, e no meio da floresta, subir numa árvore e passar a noite toda naquele galho de árvore. E naquele galho de árvore, no meio da escuridão, sem saber se aparecer ali um tigre, um leão, sem saber se um inseto ou uma cobra ia mordê-lo, ele tinha que passar a noite toda ali. E só no outro dia de manhã é que os outros índios iriam buscá-lo. E muitos garotos, eles tinham medo, então quando levava e chegava ali na floresta, ele começava a chorar, falava, não vou ficar, e eles traziam ele de volta. E teve um rapazinho que eles levaram e colocou o rapaz ali, o jovenzinho, e ele subiu naquela árvore e ele tinha medo e temendo. E quando ele viu o povo começar a afastar, ele ia descer da árvore. Ele falou, vou descer, eu vou descer daqui correndo. E quando ele ia descer, ele sentiu uma mão batendo no ombro dele, no meio da escuridão. Aí que ele abriu o olho assim, falou, poxa, com a mão no meio da escuridão, é zumbi, é fantasma, o que é isso? E aí ele só ouviu uma voz. E era a voz do pai dele, falando assim, não vá filho, eu vou passar a noite com você. E aí ele compreendeu quão tola era a prova. Na verdade a prova era querer ficar ali. As pessoas fugiam antes, mas o pai de cada criança daquela não era o responsável. Ele passava a noite com a criança na árvore, mas no meio da escuridão você não via. Então no meio daquela escuridão ele sentiu ali o toque e a fala do pai. E aí ele se tranquilizou. E mesmo que ele não enxergasse nada, ele sabia que o pai estava ali, do lado dele. Se tivesse um leão, o pai estava ali. Se tivesse um problema, o pai estava ali. Quando falta esclarecimento, quando falta iluminação, quando nós não conseguimos ver um palmo diante do nosso nariz, entenda, o pai está ali. O pai está ali, ele fala, ele toca, ele cuida. E é possível que a gente consiga passar por essa escuridão, é possível que a gente consiga passar por essa adversidade. Em quarto lugar, Abacuque cita uma outra área bem complexa, que são os mantimentos. Os campos não produzem mantimento. E aí ele fala mesmo da barriga, ele fala do alimento.
E é algo difícil, é bem complicado passar por momentos em que você deseja comer algo e não tem. Em que você lembra, principalmente se você já tinha o hábito, às vezes, de ter facilidade, de ter abundância e passa por um momento extremamente reduzido, é muito complicado. E eu sei disso porque eu já passei por isso. Então, assim, é difícil você olhar para os quatro cantos e não enxergar isso. E talvez das coisas que possam acontecer com seus filhos, essa seja uma das mais difíceis, porque um filho pede algo e você, como pai ou como mãe, não tem condições de fornecer. E eu não estou falando de luxo aqui, eu não estou falando do filho pedir o tênis da Nike de R$1.500, R$2.000. Eu estou falando do filho pedir um pão, do filho pedir uma coisa básica e você não ter como fornecer. Mas mesmo assim, mesmo que falte esse alimento e você entende que a tribulação ela não é para sempre, você entende que a crise ela não é para sempre, mesmo que isso falte de alguma forma milagrosa, Deus acaba suprindo. O básico Deus acaba suprindo de alguma forma. Queridos, eu passei por momentos bem complicados e eu me lembro de ter dias de acordar de manhã e nós não termos nada para tomar café, nada, nem um biscoito, nem um pão, nem nada. E do nada, assim, naquele dia, nós estávamos lá em casa e um olhar para o outro e orar, e de repente nós olharmos para o portão, que era mais em cima, era um lote à frente da casa e o portão lá no final, e a gente olhar e tem um saco de pão pendurado ali para a gente. Alguém passou, um irmão passou e deixou para a gente um saco de pães. E é Deus se preocupando com o detalhe, é Deus levando ali a provisão diária daquele momento. É o maná de Deus descendo do céu através da vida de pessoas que nos abençoaram. Então, assim, ainda que falte o alimento vindo do campo, ainda que as latas batam vazias, Deus está ali, Ele é soberano, Ele vai prover, Ele vai agir, de alguma forma Deus vai nos sustentar. Então Ele diz, esse não será motivo para mim deixar de louvar a Deus, eu vou louvar a Deus por isso. E em quinto lugar, Ele cita uma adversidade que é, ainda que as ovelhas, o gado seja exterminado. E aqui ele está falando sim do alimento, da carne, mas ele está falando principalmente da roupa. A pele da ovelha, a pele do animal era utilizado para forrar a cama, para dormir, era utilizado para se vestir. E ele fala, ainda que falte a vestimenta, ainda que eu não tenha o que vestir mesmo para me aquecer naquele frio, e a região de Suas é muito fria, eu vim de um lugar muito quente no norte, ainda que falte isso não será o motivo de eu deixar de louvar a Deus. Eu vou louvá-lo porque Ele vai prover. Essa música, Deus proverá, pastor Isaías cantou ela, mas pra gente, na verdade, ela tem tudo a ver com a gente. Eu sei que tem a ver com o momento que vocês viveram também, mas ela tem tudo a ver com a gente. Nós fomos sustentados na provisão do Senhor em alimento e vestuário, muito por esta igreja e por outros irmãos que Deus levantou, e era comum, eu acho que nós nunca recebemos tantas roupas como recebemos num período que nós vivemos aqui, e Deus suprindo detalhes, e assim, Deus é maravilhoso, e quando nós percebemos uma história dessa, nós entendemos que Deus continua soberano no seu alto e sublime trono. Nada fugiu do controle dele. Não é o coronavírus que vai tirar Deus do seu alto e sublime trono, não é as situações da vida que vai tirar Deus do seu alto e sublime trono, não são as dificuldades que nós passamos que vai tirar Deus do seu alto e sublime trono. Ele continua controlando todo o universo. E Ele continua se importando de forma pessoal com cada um de nós. E olhando para cada detalhezinho e suprindo cada detalhezinho. E dentro daquilo nós vamos vendo a grandiosidade de Deus. Então Abacuque cita aqui 5 das áreas principais que podem ser uma crise na vida de uma pessoa. Ele cita a alimentação, ele cita o vestuário, ele cita a doença, ele cita a alegria e ele cita a questão de esclarecimento, você ficar perdido nas suas decisões. E para isso ele fala que é importante, os 5 passos para se vencer essas adversidades, é importante se alegrar no Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor, é importante exultar ao Senhor,
que é o Deus da minha força, é importante depositar a sua força totalmente em Deus, porque é Deus que é forte o suficiente, nele sim eu tenho estrutura. É importante separar os nossos pés e saber onde eu caminho, onde eu coloco os meus pés para caminhar, porque Deus prepara os meus pés para os lugares altos. E é importante andar nesses lugares altos. Esse é o Deus que cuida de nós, esse é o Deus que supre as nossas necessidades, esse é o Deus que nos abençoa. E dando um salto agora de Abacuque e indo lá para o Novo Testamento, no texto de Hebreus que nós lemos, nós entendemos que as tribulações do passado, elas continuam existindo ainda hoje, modificam uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas elas existem, e todos passam por elas. Antes de falar disso aqui, Paulo, em Filipenses capítulo 4, ele vai dizer assim: eu aprendi a passar por toda e qualquer situação, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu aprendi a ter fartura e aprendi a não ter o que comer, eu aprendi a ter um momento em que eu me aquecia, teria roupa, e aprendi a passar frio. Eu aprendi tudo isso e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, a estrutura da minha fé, a estrutura da minha crença em Deus, a estrutura do meu relacionamento com Deus não está baseada em algo material, não está baseada em situações que acontecem. A estrutura do meu relacionamento com Deus está baseada no sangue do Filho de Deus, e não existe nada que pague esse preço. A estrutura do meu relacionamento com Deus está baseada que Deus mesmo morreu e ressuscitou para que eu tivesse salvação. E esse elo é impossível de ser quebrado. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 8, que nada nos separará do amor de Deus. Nada. Nenhuma situação, nenhum ser vai nos separar do amor de Deus, porque nós estamos ligados a Ele, e o próprio Deus nos comprou e riscou a dívida que era contra nós. E falando agora de Hebreus, eles estavam passando um período complicado também. A igreja estava sendo perseguida. Quando ela não era perseguida por Roma, em que muitos lugares ela foi, nessa época que o livro estava sendo escrito, ela estava sendo perseguida pelos judaizantes, que eram um grupo de judeus que perseguia os próprios judeus que iam para o cristianismo. E dentro daquilo, eles forçavam que o cristianismo adotasse todas as leis do Antigo Testamento e seguisse todos os rituais que o judaísmo seguia. E a igreja começou a sofrer, porque aqueles irmãos que não faziam isso, eles começavam a ser perseguidos, eles começavam a ter dificuldades na sociedade. E muitos judaizantes denunciavam os próprios cristãos para Roma. E aí os cristãos eram presos, eles tinham seus bens confiscados e muitos deles eram mortos. Então, quando essa epístola é escrita, e nós não sabemos o autor de Hebreus, mas há uma grande chance de ser o próprio Paulo, existe chance de ser outras pessoas também, mas nós não sabemos exatamente quem escreveu, mas quem escreveu, ele tinha um conhecimento da situação que eles estavam vivendo. E se nós lermos o capítulo todo, e até um pouco antes, você vai entender que a pessoa está defendendo a seguinte ideia. Ele está falando: olha, vocês que já foram iluminados, vocês que já aceitaram o Senhor Jesus e esclareceram, abriram seus olhos para o mundo, abriram seus olhos para Deus e receberam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, vocês não podem voltar atrás. Vocês têm que continuar olhando para frente. E o livro de Hebreus ele vai ser bastante categórico em enfatizar Cristo. Cada capítulo dos primeiros capítulos de Hebreus vai dizer que Cristo é maior que a lei, Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que os anjos, Cristo é o sumo sacerdote de Deus. E cada capítulo vai mostrar isso, até chegar nesse momento aqui no capítulo 10. E ele fala uma coisa interessante, que para nós aqui como igreja hoje tem grande valia. Lá nos versos 20, 26... 25, ele vai dizer assim: não deixem de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Ou seja, já nessa época estava tendo dificuldades de pessoas se reunirem, pastor, de virem à igreja. E o coronavírus ele veio trazer um pouco disso também.
muitas pessoas começaram a ter medo de vir na igreja, pessoas começaram a se afastar e começou a criar na cabeça das pessoas uma falsa ideia de que eu posso adorar a Deus sozinho na minha casa e cultuar a Deus e realizar um culto a Deus na minha casa. Isso é uma meia-verdade. Existe uma parte de verdade nisso, sim. Você deve ter um culto doméstico com a sua família, você deve buscar a Deus com a sua família, sim, isso deve ser o hábito de cada um. Mas a koinonia, que é a comunhão de estar juntos no templo, isso não dá para substituir no meu culto doméstico. Eu preciso estar junto com os outros, eu preciso sentir o calor humano do outro, eu preciso entender a situação que o outro está vivendo, eu preciso orar pelo outro e receber a oração do outro. Há necessidade de ser corpo. Efésios vai dizer que a igreja é um corpo, cada um é um membro desse corpo, cada um faz uma parte. Se eu estou sozinho em casa, eu sou só a mão, e a mão sozinha não vai sobreviver, ela precisa do restante do corpo. E aqui dentro do capítulo 10 ele vai deixar várias lições, e entre elas ele vai iniciar falando que nós que fomos iluminados não podemos deixar isso para trás. Não podemos recuar, nós precisamos olhar, e o pastor Isaltino, uma celebridade assim, do que seria o conhecimento bíblico, ele fala 3 pontos, e ele diz assim, nós não podemos deixar a situação como está. Por quê? Primeiro, não há nada lá atrás. Quando você olha para trás, olha para o passado, olha para como foi a sua vida, olha de onde Deus te resgatou, olha o que aconteceu lá atrás, não há nada de bom lá atrás para que eu volte. Não há motivos para isso. E o que a pessoa que escreveu Hebreus está dizendo aqui vocês foram iluminados. Quando vocês olham para a sua vida de pecado, quando vocês olham para as dificuldades do passado, não há nada de bom lá atrás para você olhar. O passado é positivo como instrução, ele é positivo como orientação. Eu sei que eu caí naquele buraco, eu não preciso cair de novo ali, eu aprendo isso. Mas o passado não é bom para voltar. Se eu continuo voltando ao passado, isso cria saudosismo. E eu começo a não viver o presente, e sim viver o passado. E quem vive de passado é museu, então assim... Viver no passado é impossível. Não dá mais para se restaurar o passado e fazer ele virar o presente. Dá para se aprender com ele, mas não dá para ressuscitá-lo. Dentro da psicanálise, quanto mais as pessoas se prendem ao passado, mais nós tratamos para que ela deixe o passado passar. É passado. Mas no passado eu tinha um carrão, no passado eu tinha uma casona, no passado eu tinha... Sim, mas você tem hoje? Não, então vamos esquecer esse passado, vamos seguir. Vamos avançar. Pode até ser que você conquiste isso de novo, pode até ser que a situação mude, mas nós não podemos nos prender ao passado. Esse é o primeiro ponto que vai ser tratado aqui. O segundo é que, se naquela época, na época da lei, já havia seriedade e uma pessoa podia ser morta por desobedecer à lei, imagine agora que nós estamos debaixo do sangue do Filho de Deus e ele fala a seriedade que é servir a Deus. E nós temos tantas pessoas brincando de servir a Deus, brincando de ser crente, brincando com o sangue do Filho de Deus, que purifica de todo pecado. Pessoas que não têm o mínimo compromisso com Deus, pessoas que não têm o mínimo compromisso. E eu não estou falando aqui de igreja, eu estou falando do próprio Deus. Pessoas que muitas vezes se escondem nos templos, ou se escondem através de um livro da Bíblia em si, mas que a Bíblia só se tornou um livro para ele. A Bíblia não é viva dentro dele, mas sim um livro de cabeceira aberto no Salmo 91. E as pessoas se escondem naquilo atrás de uma religiosidade. A seriedade, queridos, continua a mesma. Nós não vamos ser mortos apedrejados como no Antigo Testamento era, mas nós estaremos nos condenando à morte, nos afastando de Deus, que é aquele que veio para nos salvar e nos levar para o céu. E o único que proíbe eu entrar no céu sou eu mesmo que me bloqueio para não passar pela porta do céu, sou eu mesmo que me bloqueio para não ter relacionamento com Deus, e dessa forma eu me isolo. E Isaltino vai falar que é importante deixar o passado e olhar para o futuro. Esse texto de Hebreus, ele vai destacar Cristo. Ele vai dizer que no passado você deve considerar o que Jesus fez por você. Mesmo que você tenha tido tribulações, e ele vai citar isso aqui, olha, eu sei que vocês tiveram lutas no passado, eu sei que vocês foram perseguidos, e eu sei que vocês fizeram uma coisa bonita, que é a comunhão
vocês se compadeceram também daqueles que foram perseguidos. Aquelas pessoas que foram presas, aquelas pessoas que foram maltratadas, aquelas pessoas que tiveram seus bens confiscados, vocês se compadeceram delas. Isso é possível fazer isso como igreja. Por isso que no verso 25 ele vai falar sobre a questão de congregar. Quando a igreja está junta, ela se sustenta. Uma pessoa vê a situação do outro e ajuda. Uma pessoa vê a situação do outro e ora. Uma pessoa vê a situação do outro e visita. Uma pessoa vê a situação do outro e estende a mão. Isso só é possível como igreja. Igreja não são essas 4 paredes. Essas 4 paredes é o nosso templo. A igreja somos nós, mas é importante que a igreja caminhe junto. Então, quando nós olhamos para o passado, nós entendemos o tanto que Cristo fez por nós. E Cristo morreu para que nós tivéssemos salvação. Ele morreu a morte que era minha, a morte que era sua, para que nós pudéssemos ser salvos. A segunda coisa que nós vamos ver aqui é que ele fala do futuro, que nós devemos confiar naquilo que Cristo vai fazer por nós. E ele fala, aquele dia se aproxima, a volta de Cristo se aproxima. E olha que ele falou isso há 2000 anos atrás, mas estava vivo no coração dele que Jesus estava chegando. E queridos, Jesus chega para todo mundo, a todo instante. Nesse momento nós temos pessoas tendo um encontro com Jesus agora, pessoas que estão morrendo das mais diversas doenças, pessoas que estão morrendo dos mais diversos motivos, estão se encontrando face a face com Cristo nesse momento. Mas essa volta que ele está dizendo aqui não é apenas essa volta localizada de uma pessoa, e sim a volta gloriosa de Jesus. E ele fala, olha, se Jesus fez muito por você no passado, olhe o futuro. Jesus tem algo maravilhoso para você no futuro, na sua volta triunfante, em que vai acabar o choro, em que vai acabar a lágrima, em que vai acabar a doença, em que você vai ter um corpo que vai ser glorificado, um corpo que não vai mais envelhecer, um corpo que vai ser perfeito. Deus tem para você bênçãos grandiosas. E por fim ele vai dizer, mas no presente, olhe para o que Cristo faz por você hoje. Seja grato pelo que Jesus faz por você hoje. E ele termina dizendo, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos dos que creem e são salvos. Essa é a orientação que Deus deixa para nós. Eu quero vencer a adversidade, eu tenho que ser dos que creem e são salvos. Eu quero passar por cima da tribulação, eu tenho que ser dos que creem e são salvos. Eu quero ter vitória de Deus nas minhas mãos, eu tenho que ser dos que creem e são salvos. Eu quero ter a situação transformada, eu tenho que ser dos que creem e são salvos. Amém? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque mesmo não compreendendo a situação, Senhor, que vivemos, mesmo não compreendendo as tribulações e as lutas que vêm sobre nós, nós sabemos que o Senhor está ali e o Senhor cuida de nós, e isso nos basta. Nós sabemos que o Senhor é soberano, que nada fugiu ao seu controle, que tudo está debaixo das suas mãos e que o Senhor continua poderoso diante de toda e qualquer situação e vencendo os inimigos e colocando ele debaixo dos seus pés. E nós, estando em Ti, ó Deus, nós temos a vitória garantida. Senhor, nós queremos ser daqueles que creem e são salvos. Nós queremos ser salvos, Senhor, das tribulações. Nós queremos ser salvos das dificuldades. Nós queremos ser salvos, Senhor, de tudo aquilo que tem afrontado o Teu povo, tem afrontado as nossas vidas. E nós queremos, sim, estar com Cristo. Nós queremos estar com Cristo hoje. Nós queremos estar com Cristo na volta triunfante dEle no futuro. Que Tu venhas agora, Senhor, e abençoe grandemente a vida de cada um aqui. E que nós possamos ter os nossos corações derramados diante de Ti. Ter os nossos corações abertos. Nossos corações, Senhor, totalmente tocados pelo Espírito Santo. E possamos estar compreendendo a Tua palavra e possamos estar aplicando a Sua palavra no nosso dia a dia e Te obedecendo, e através da obediência sermos transformados de glória em glória. Abençoe grandemente o pastor Isaías, a Ivone, que são as pessoas que conduzem o Teu ministério aqui. Que o Senhor os fortaleça, o Senhor lhes dê saúde, lhes dê graça, derrame sobre eles toda sorte de bênçãos. Que o Senhor olhe para cada vida que está aqui hoje
Tu conheces da necessidade de cada um, Senhor. Tu conheces em que área está acontecendo a luta, está acontecendo a dificuldade. Tu sabes. Então que Tu venhas entrar em providência agora. E que Tu venhas estar disponibilizando, Senhor, e derramando da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder sobre cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque um dia nós fomos privilegiados e nós ouvimos falar da Tua palavra e nós conhecemos o Senhor, e como igreja do Senhor estamos aqui reunidos como corpo, servindo ao Senhor. Que Teu nome seja glorificado e engrandecido sobre toda a terra, através de nossas vidas e de nossas atitudes. Senhor, Te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Isaías, ou melhor, Rúbia e Paulo têm uma apresentação musical, e depois o pastor Isaías retorna com a palavra. Deus abençoe, queridos, foi um prazer imenso poder falar com os irmãos, e se Deus quiser, em breve nós teremos outras oportunidades. Amém? Queremos nessa noite agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, nós de Cariaçu, juntamente com o pastor Roberval, sendo recebido aqui pelo pastor Isaías, aqui sempre sendo simpático com a gente, ou aqui ou lá. A gente tem, é mais um motivo da gente louvar a Deus pela vida do Senhor, da sua família, amém? E esse louvor que nós vamos cantar fala de gratidão, que em meio a toda essa situação, que nós venhamos a sempre agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, mesmo em meio a toda essa situação que a gente está vivendo. Te agradeço, meu Senhor, foram tantas provas de amor, causaram tanta dor. A Ti, Jesus, meu Redentor, tanta graça em Teu olhar o levou à cruz em meu lugar. Quiseste me poupar, se entregou para me salvar, e eu me encontro diante do Teu trono, humilhado pela Tua perfeição. Expresso a minha gratidão. É inexplicável Teu amor, é insondável, incomparável. Não há por quem me querer. Oh, 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 oh. Me aceita como estou, e eu me rendo a todo esse amor. Perdoa-me, Senhor, pois sei que sou tão pecador, mas não há nada que eu faça para tanto de Ti merecer. Só tenho a agradecer por todo amor em meu viver. E eu me encontro diante do Teu trono, humilhado pela Tua perfeição. Expresso a minha gratidão. És inexplicável Teu amor, é insondável,
Deus seja louvado. Nós estamos muito felizes, né? Acho que desde quando começou a pandemia, que a gente não vê nossa igreja tão bonita assim, né? Como diz um repórter da Record, tem que ter lucidez e tem que ter coragem para enfrentar isso. E o povo de Deus tem que estar lúcido, né? Foi bem claro isso aqui, né? Tem que estar lúcido e corajoso, porque nós estamos diante do trono. Que bom escutar isso, né? Estou muito feliz mesmo hoje, apesar das nossas lutas, e nós só temos que agradecer a Deus. Agradecer a Deus por esse momento tão importante aqui, né? E nós vamos encerrar o nosso culto cantando. Nós vamos consagrar ao Senhor tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos diante do altar do Senhor. Você pode levantar também, adorar ao Senhor, né? Ao Rei dos Reis. Eu quero consagrar todo o meu ser, diante do Senhor. E nós estamos aqui, consagrando ao Senhor. Eu canto com você, amor, vem. Ao Rei dos Reis. Irmãos, vamos, né, mesmo com máscara, e abra sua boca, cante ao Senhor, né? É tão bonito isso, consagrar nossa vida ao Senhor, colocar a nossa vida diante do trono do Senhor, porque lá tem tudo. Nós precisamos, amém? Transborda o
só temos que agradecer ao Senhor. Amém. Só agradecer ao Senhor. Quando nós pensamos naquilo que nós já passamos e onde nós estamos hoje, é motivo de nós agradecermos ao Senhor. Estamos vivos, estamos respirando. Vamos orar mais uma vez? Né? Como o pastor mesmo disse, que foi cantado aqui, nós estamos diante do trono do Pai. Diante do trono do Pai. E diante do trono, lá no trono do Pai tem misericórdia, tem amor, tem justiça também. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por tudo que foi feito aqui. E toda a honra, toda a glória seja dada somente ao Senhor. Porque diante de Jesus Cristo, nós nos humilhamos, nós dobramos o nosso joelho e nós queremos declarar que o Senhor é Rei. Jesus Cristo é Rei. Ele tem todo o controle de toda e qualquer situação que nós estamos vivendo. Ó Deus, desperta aqueles que ainda estão dormindo, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que estão fracos na fé e que não deixem de congregar na tua casa, como foi bem dito aqui, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela minha vida, pela vida da minha igreja, pela vida do teu povo aqui presente. Que a graça, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito possa estar com o teu povo, com a nossa igreja, Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. E que Deus assim nos abençoe. Pastor Roberval, muito obrigado. Aos irmãos de Cariaçu também. Algumas pessoas que estão nos visitando também. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. E que Deus assim nos abençoe. Amém.